Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Estamos a pouco mais de 2 semanas do primeiro turno das eleições. E todo mundo está olhando para a evolução dos acontecimentos, com grandes expectativas, esperando que os resultados sejam os melhores possíveis. Vamos acompanhar essa discussão, trazer elementos novos, com informações e análises que podem nos ajudar a nos situar nesse momento. Para ter essa conversa sobre o que esperar das eleições, nós convidamos o Josué Medeiros. O Josué Medeiros é cientista político, é doutor em ciência política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade de Paris III, no Instituto de Altos Estudos da América Latina. É professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua nos seguintes eixos: crise da democracia e neoliberalismo, partidos políticos e eleições, estudos legislativos. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Eleições, Partidos e Política Comparada, vinculado também ao UFRJ. Ele é um dos coordenadores do Observatório Político e Eleitoral, o OPEL. Josué, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós já pudemos nos beneficiar das suas ideias, das suas contribuições no programa do Guilhotina, que também é do Le Monde Diplomatique Brasil, e é um prazer trazê-lo aqui no nosso programa para ouvir as suas opiniões sobre as tendências eleitorais desse momento. Queria começar, Josué, perguntando um pouco, esse OPEL, esse Observatório, de Política Eleitoral, o que ele faz? Ele acompanha o quê, hein? E aí, Silvio, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, porque sou leitor aí do Le Monde Diplomatique de longa data, desde os tempos de Fórum Social Mundial, quando eu estava começando a minha graduação, e minha militância política, o ativismo em defesa da democracia da universidade. Então é um grande prazer estar aqui conversando com você. Bom, vou começar explicando o que é o nosso observatório. O Observatório Político Eleitoral é uma iniciativa coordenada por 5 professores da UFRJ. Eu, Josué Medeiros, o professor Jorge Chalub, a professora Maria Goulart, a professora Thais Aguiar e o professor Pedro Lima. Nós estamos vinculados à nossa universidade, a UFRJ, e também a 2 programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural, Rural do Rio de Janeiro, onde eu e a Maíra somos membros, e o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, que o Jorge Chalub é membro. Então, a gente está fazendo pesquisa junto, somos 5 professores que fizemos doutorado mais ou menos na mesma época, a gente tem agendas de pesquisa que são complementares, todos muito preocupados com a democracia brasileira, tanto como cientistas políticos quanto no nosso papel de cidadão. E aí, para essas eleições, a gente resolveu se juntar e coordenar um amplo projeto de monitoramento eleitoral. Por que a gente resolveu se juntar? Porque a gente já veio de uma experiência em 2020 de fazer um processo parecido de monitoramento eleitoral das eleições municipais naquele ano, e a gente viu que se a gente juntasse forças, o processo e o projeto ficava com mais lastro, com mais envergadura. Então, no final das contas, a gente conseguiu um financiamento junto ao Perifalab, que é um laboratório de aceleração de candidaturas negras e periféricas. Eu costumo dizer que o Perifalab é como se fosse um Renova BR do bem, porque o Renova BR é aquela escola política que os empresários financiam, e o Perifalab, o que ele faz? Ele faz uma formação política para candidaturas que não têm acesso a alguns elementos que candidaturas já estabelecidas costumam ter, no campo progressista mesmo, como, por exemplo, estratégia política, saber o que fazer na mobilização, saber o que fazer na comunicação. Então, a gente no Perifalab preparou aí 50 candidaturas
negras e periféricas do Brasil todo. E, além desse processo de formação, a gente abriu uma perna acadêmica, que é o OPEL, o Observatório Político Eleitoral, e esse monitoramento. Então, no monitoramento eleitoral, a gente tem 3 mestrandos, 10 graduandos, esses 13 com bolsa, e temos 20 voluntários, que são estudantes de graduação que ajudam no projeto, e aí, como são voluntários, eles fazem isso de um modo mais sazonal, né? E a gente tem uma hipótese, Silvio, que é a seguinte: a hipótese que essa eleição de 2022 é uma eleição de polarização não só eleitoral entre Lula e Bolsonaro, como uma eleição de polarização entre democracia e autoritarismo. Então, é uma eleição que pode decidir pela continuidade da nossa experiência democrática, o que pode marcar, né, um retrocesso sem limites na nossa experiência democrática. Josué, me deixa interromper para perguntar justamente isso. Por que que se estabeleceu essa polarização? Ela é um fenômeno nacional, é um fenômeno internacional? Como é que vocês explicam que dessa vez está polarizado? Não estava polarizado nas eleições anteriores? Ótima pergunta, Silvio. Pois é uma ótima pergunta, porque o meu primeiro texto, inclusive, no OPEL, foi mostrar que a polarização eleitoral é uma tradição na política brasileira. A gente tem sempre a mídia empresarial falando em terceira via, né? Mas, com exceção de 89, que foi a primeira eleição, né, presidencial direta da nossa atual democracia, todas as outras você teve 2 polos, o PT e o PSDB, em 94, 98, 2002, 2006, 2010 e 2014, e o PT e o Bolsonaro em 2018. Então, a polarização eleitoral é uma marca. Só que entre PT e PSDB, né, na polarização eleitoral que a gente viu até 2014, você tinha ali um pacto, né, um tecido comum. Os partidos disputavam a eleição. Claro que toda eleição tem um jogo sujo, tem cotovelada, tem rasteira, mas ao final da eleição a coisa se ajustava e todo mundo reconhecia o resultado. Em 2014, como todo mundo lembra, o Aécio Neves liderou, junto com o Eduardo Cunha e o Michel Temer, um processo de questionamento das eleições e de inviabilização do governo Dilma. Esse processo, com as pautas bombas que o Cunha aprovou, levou ao golpe parlamentar de 2016, e desde então a nossa democracia vive uma crise sem precedentes que levou à eleição de Bolsonaro em 2018, que levou ao brutal assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018, à injusta prisão do ex-presidente Lula em 2018. Então, todo um conjunto de eventos e fenômenos que levou à eleição do presidente Bolsonaro e ao governo, né, de destruição que ele fez até aqui. E aí, o que a gente tem? Posso interromper? Claro, sem problema. Veja, eu tenho um pouco de problema com esse termo da polarização, porque a polarização supõe a radicalização das duas partes. E eu só vejo a extrema-direita atacando, seja o sistema político, seja os seus opositores, esse grupo que está articulado nessa grande aliança que tem o Lula à frente, né? Você não acha que polarização é um termo equivocado para isso? Então, eu concordo com você que só quem ataca é a extrema-direita, mas a gente tem tentado falar em polarização, sobre entre democracia e autoritarismo, para que a gente também entenda que a gente precisa radicalizar em defesa da democracia, radicalizar em favor da democracia, entender que essa eleição é muito decisiva, que a gente não é uma brincadeira, né? Que não é um alarme falso, que não é aquela metáfora do lobo, a gente não está gritando, olha o lobo, e o lobo não aparece. O lobo está aí, né? A extrema-direita, internacionalmente, como você bem lembrou já na pergunta anterior, né, ela está ameaçando os pactos sociais e coletivos em todo o Ocidente, né? Na Europa como um todo, assim, quem gosta de futebol, é o meu caso, acompanhou a violência que o Vinícius Júnior, jogador brasileiro, sofreu esse fim de semana, com o estádio inteiro gritando morte a ele, morte, e depois cantando cânticos racistas contra ele. Então, isso é a extrema-direita que está tomando né, uma ofensiva que é exatamente o que você falou, que polariza para um autoritarismo sem limites. Então, a gente precisa polarizar também em defesa da democracia, e é um pouco esse o sentido da nossa pesquisa. A gente monitora temas que são temas que, na nossa opinião, fortalecem o autoritarismo. Então, por exemplo, a gente tem uma pesquisadora com o tema da violência política, outra com o tema das armas, outra com o tema das lideranças evangélicas conservadoras. Mas a gente tem também pesquisadores e pesquisadoras com os temas que são os temas que vão radicalizar a democracia no Brasil. Candidaturas negras,
candidaturas de mulheres, candidaturas de trabalhadores, candidaturas indígenas. Então, a gente entende que essa polarização na eleição não é uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Isso é eleitoral e é exatamente o que você falou. Tem um lado que ataca e o outro que não, mas do ponto de vista social e político, é democracia versus autoritarismo. Pois é. E tem gente que insiste na ideia da terceira via, quer dizer, que não quer optar nem por um nem por outro, né? Agora, eu desconfio que essa terceira via é a proposta do neoliberalismo sem o Bolsonaro, porque que terceira via é essa, já que, por exemplo, a social-democracia parece que desmanchou no mundo inteiro? Lembra as eleições passadas, quanto teve o PSDB nas eleições, o MDB? Eles eram os atores da social-democracia, principalmente. Hoje parece que não tem mais força, não é? Não tem mais força também, né, no mundo e no Brasil. Acho que, assim como a sua pergunta anterior, essa pergunta também joga a gente no contexto internacional, e isso é muito importante, né? Que às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo só aqui, né? Quem está nos escutando, quem está nos assistindo. E não é. O Brasil é parte de um processo, um fenômeno internacional, é um fenômeno de crise da democracia e crise do neoliberalismo. O projeto neoliberal falhou no mundo todo, né? Ele fez promessas que ele não consegue cumprir, a vida das pessoas piorou. E diante dessa piora da vida das pessoas, que a extrema-direita vem se aproveitando para crescer e que as forças democráticas e progressistas do mundo ainda patinam em dar uma resposta. A ideia de ter uma terceira via aqui no Brasil é a ideia de um neoliberalismo renovado, né? De um neoliberalismo que consiga romper o fla-flu, romper a polarização e, com isso, né, recolocar o Brasil numa chave de crescimento e de diálogo. Mas a questão não é bem diálogo, né? É um pouco isso. Não tem diálogo com o bolsonarismo, não tem como ter diálogo com a extrema-direita, não tem como ter diálogo com os racistas que estão fazendo piada com a ida do Bolsonaro em Natal com o Ku Klux Klan. Então, a gente precisa delimitar, né, uma linha que não pode ser atravessada. Então, por isso, a gente tem insistido nessa polarização entre democracia e autoritarismo, para que a gente consiga fugir dessa armadilha, que é como se fosse uma questão de diálogo, porque sem radicalizar a democracia no Brasil, o que vai acontecer? A gente vai derrotar o Bolsonaro dia 2 de outubro, mas o bolsonarismo vai se fortalecer nos próximos anos, como acontece nos Estados Unidos, onde o trumpismo está com mais força agora do que estava em 2020, porque o Biden não consegue cumprir as promessas que fez, preso, né, nos seus compromissos neoliberais. Josué, quem que sustenta esse radicalismo da extrema-direita? Quem que é a base política, econômica, social do bolsonarismo? Como é que eles conseguem ter mais ou menos 12%, 15% de um núcleo duro bolsonarista, que, na verdade, são 25 milhões de habitantes, de brasileiros, não é pouca coisa, né? Como é que eles conseguem isso? É uma junção, Silvio, as pesquisas vêm mostrando isso, né? Uma junção de uma elite, né, empresarial predatória, radicalizada, num nível que mesmo as nossas elites empresariais anteriores nunca apresentaram, ou apresentaram em alguns momentos da nossa história muito específico, né? Que é esse novo empresariado bolsonarista aí da internet, dos serviços, né, que impulsiona seus negócios com plataformas, então, ou em grandes lojas que não tem nenhum direito trabalhista, nenhum compromisso com a comunidade do entorno. Então, você tem essa elite, e quando você desce para a base da sociedade, você tem um padrão muito nítido, que é homens, em sua maioria, grande maioria brancos, urbanos, ainda que não sejam só das grandes cidades, né, eles se capilarizam pelas cidades médias, pelas cidades pequenas, por isso a relação com o agronegócio é tão estrutural, de meia idade, entre 30 e 50 e 60 anos, e com escolaridade média e com uma renda média também, né? Então, não são os muito pobres, e dentre os mais ricos, né, não são aquela elite intelectualizada, digamos assim, que o Brasil conseguiu cultivar, mesmo com seu desenvolvimento periférico histórico. Então, esse é o padrão, esse homem branco, né, de meia idade, que mora ou nas grandes cidades ou nas cidades médias e pequenas, ele envereda por um nacionalismo que é tosco, né, que é sem compromisso com o próprio país, com o seu próprio povo,
tem na questão das armas o seu núcleo duro, mais do que a religião. A religião também, né, o evangelismo, ele também é parte desse fenômeno, mas ele tem uma sua autonomia, sua própria dinâmica, né? O bolsonarismo, esses 12% a 15%, é mais arma do que Bíblia, embora em algum momento essas coisas se juntem. É disso que a gente está falando, né? Qual é a pauta que está em disputa nessa eleição? Porque se nós não estamos falando do projeto de desenvolvimento brasileiro, de melhorar a condição de vida de todo mundo, do que está se tratando? Como é que o eleitorado está recebendo as mensagens? Nós começamos a ouvir, inclusive, as propagandas eleitorais agora, né? Não tem uma palavra sobre o que vai ser o Brasil no futuro. Como é que você vê isso? Essa é uma grande vitória do Bolsonaro. Eu acho que eu falei isso, inclusive, no Guilhotina. Assim, a gente conversou um pouco sobre o programa de governo e assim, uma vitória do Bolsonaro é que a destruição que ele fez é tão profunda que a gente não consegue falar em futuro porque não temos presente, né? Então, a gente está falando de uma eleição que significa refazer um mínimo de tecido coletivo para a gente ter um presente. E uma vez tendo um presente, a gente pensa no futuro, que é o que deveria ser a pauta dessa eleição, como de qualquer eleição, né? A gente O que é um tecido coletivo? é o nosso destino. O que é um tecido coletivo? É uma capacidade da gente ter instituições que representem o conjunto da população. Isso significa o quê? Que as instituições não podem governar só para os ricos, não podem governar só para os brancos, não podem ser compostas só de homens. A gente precisa refazer o nosso pacto para que os trabalhadores percebam que podem ter direitos sociais. A gente teve um conjunto para que o meio ambiente seja respeitado não no sentido empresarial, mas no sentido de um direito da natureza, né? Então, esse tecido comum, que é o nosso futuro, ele precisa que o Bolsonaro saia do governo. A gente precisa tirar o Bolsonaro. Não tem caminho com ele, né? Uma vez que a gente tirou ele, a gente pensa o caminho para essas pautas que eu acabei de mencionar aqui e outras que a própria sociedade brasileira ainda vai pautar e apresentar. Então, mas olha, eu também acho que nós temos que tirar o Bolsonaro daí, mas eu fico perguntando assim, qual é a posição dos militares nessa história? Afinal, tem mais de 6 mil militares nos órgãos de governo centrais, se beneficiando de um segundo salário, provavelmente não querendo voltar para o quartel, né? Você tem depois um judiciário que, mesmo durante a Lava Jato, foi leniente com todas as arbitrariedades que o Moro provocou, né? Então, como é que nós podemos nos apoiar nas instituições nesse sentido? É um desafio que não tem resposta, assim, tentando separar um pouco. Se os militares, né, é um campo difícil de estudar, as fontes são difíceis, né, os estudiosos do campo da ciência política, da sociologia, sempre pontuam isso. O que se tem como elemento hoje é que haveria um grande incômodo na cúpula né, das Forças Armadas com o Bolsonaro e tudo o que ele fez, mas longe de ser um processo tranquilo de aceitação, né, do Lula ou de outro candidato. Então é um problemaço mesmo, como você falou. No caso do judiciário, eu acho que o jogo é mais aberto, por incrível que pareça, né? Porque o STF, por própria vontade, já há alguns 15 anos, se colocou como um ator da esfera pública, né? E ele não pode mais sair. E ele não pode mais sair porque, como a gente falou, o bolsonarismo vai continuar atacando o Congresso, atacando o STF, mesmo que perca as eleições. Então, eu acho que a gente tem uma chance aí de refazer também um pacto sobre o nosso sistema jurídico para que ele seja mais democrático, menos fechado, menos elitista como ele é hoje. Nós estamos com 45% para o Lula e 34%, 35% para o Bolsonaro. Eles chegaram nos seus tetos e agora a gente tem que ver como é que se comporta quem votou em branco, quem se abstém, quem está apoiando os candidatos menores. Como é que é? Você acha que vai dar primeiro turno? Acho sim, Silvio. Estou muito convencido que vai dar primeiro turno. Acho que nenhum dos dois está no teto. Acho que o Bolsonaro vai chegar a uns 40%, ainda vai crescer, né? O bolsonarismo mostrou isso em 2018 e 2020. Eles têm uma operação, né, de fake news, de WhatsApp na reta final que aumenta a votação deles.
Mas acho também que o Lula vai crescer pela mobilização aí do voto democrático. Eu não estou querendo chamar de voto útil, estou chamando de voto democrático. E eu acho que são 3 elementos que vão mostrar, que vão levar para essa vitória do primeiro turno. O primeiro é a ampliação. Eu coloco como um marco da ampliação o encontro do Lula com a Marina Silva, né? Ou melhor dizendo, o reencontro do Lula com a Marina Silva em 11 de setembro. Acho que foi 11 de setembro, depois do 7 de setembro, lá do Bolsonaro golpista. Então, esse encontro do Lula com a Marina Silva mostra uma ampliação da candidatura a Lula, não por rejeição ao outro, mas por adesão, né? Ela entregou um programa para ele, ela falou de futuro, como você questionou aqui, e o Lula se comprometeu com parte daquele futuro, né? Ou com um processo para que aquele futuro se apresente. Então, primeira dinâmica é ampliação. Segunda dinâmica, Silvia, é mobilização, né? Eu aconselho a todo mundo a ver as imagens do circuito que o Lula fez na região sul, né? Ele foi em Curitiba, ele foi em Porto Alegre, ele foi em Florianópolis. São multidões escutando Lula nessas cidades, sendo que esses estados foram estados que votaram fortemente no Bolsonaro em 2018. Então não é pouca coisa aquelas imagens, né? Aqueles estados ali eram estados que são antipetistas há muito tempo. E está ali multidões escutando Lula. E o terceiro é o voto útil, né? É a rejeição. Então o primeiro é a ampliação, o segundo é a mobilização e o terceiro é a rejeição, que é o eleitor indeciso que não aguenta mais o Bolsonaro. E aí ele não gosta do Lula, ele será oposição ao Lula no primeiro momento, mas ele não aguenta mais o Bolsonaro, e como o Bolsonaro não para de atacar tudo e a todos, porque é isso que ele é isso que ele representa, esse eleitor indeciso vai na reta final também sufragar o Lula, e por isso, por essas 3 dimensões, ampliação, mobilização e rejeição, eu acredito que a eleição termina no primeiro turno, sim, com vitória do Lula. Olha, da outra vez os evangélicos tiveram um peso determinante na eleição do Bolsonaro. Você está vendo o mesmo engajamento dos evangélicos agora nessa eleição? Não é o mesmo engajamento, né? Os evangélicos, eles também, muita gente que estuda, me referencio muito nos estudos do ISER, por exemplo, aqui do Rio, né? Com a Carolina Evangelista, a Lívia Reis, né? Mostra que os evangélicos têm sim uma pauta de costumes, né? A questão da família é realmente muito importante, elas sempre chamam atenção sobre a necessidade do campo progressista se debater sobre esse conceito, a gente precisa conversar sobre isso, precisa apresentar uma resposta sobre isso, mas não é só isso, né? Os evangélicos também têm uma pauta social muito forte, as igrejas evangélicas são, em geral, pequenos espaços, né, descentralizados de proteção social para mulheres, por exemplo, que sofrem violência doméstica, ou para crianças e adolescentes que estão, né, têm um horário da escola, mas tem o resto do dia livre, e a igreja ocupa esses jovens no coral, em leitura. Então, a igreja evangélica, assim como a católica, assim como provavelmente todas as religiões, tem esse componente comunitário. E esse componente foi profundamente afetado pelo governo Bolsonaro, né? Porque ele destruiu as nossas famílias, né? Destruiu a vida das pessoas. E as igrejas sentiram isso, sobretudo as mulheres. Então, quando a gente vai ver a segmentação das pesquisas, a gente vê como as mulheres evangélicas são as que mais apoiam Lula dentro do setor evangélico, e não por acaso, né, a campanha do Bolsonaro botou a Michelle Bolsonaro numa ofensiva para tentar virar esse voto, mas, enfim, quando começou a campanha em 16 de agosto, estava meio empatado entre os evangélicos, agora o Bolsonaro tomou a dianteira, as pesquisas mostram isso, mas é ainda abaixo do que foi em 2018. Uhum. Antes da gente passar para o Congresso, eu queria que você fizesse uma avaliação. O que pode acontecer se não der eleição no primeiro turno? Se nós tivermos um segundo turno, como é que a situação política vai ficar? A situação política vai deteriorar bastante se a gente tiver segundo turno, né? Tem não é uma coincidência, tem um acaso que esse segundo turno vai ser um segundo turno maior. O segundo turno, em geral, são 3 semanas, mas dependendo das datas, são 20 dias, esse vai ser até 30 de outubro, né? Então vai ser muito tempo de campanha, muito mais do que normalmente é. Segundo, que o Bolsonaro e o bolsonarismo, a luta deles hoje é para levar a eleição para o segundo turno, né? Eles não têm muita expectativa de vitória. E por que eles querem levar a eleição no segundo turno? Porque eles querem questionar o resultado da eleição. E é mais difícil questionar no primeiro e no segundo turno. Por quê? Porque as urnas eletrônicas no primeiro turno, elas elegem governadores, elas elegem 500 deputados, elas elegem milhares de deputados estaduais, elas elegem 27 senadores.
Então não tem como o Bolsonaro dizer o voto para presidente foi fraudado e os outros não. Ele vai ter que dizer que tudo foi fraudado, né? Então ele tem que enfrentar todo o sistema político. Ele não vai conseguir. No segundo turno é diferente, porque aí já passou essa parte parlamentar, você tem alguns governadores, 10, 12, 15 no máximo, e o presidente. Então o ataque dele ao resultado eleitoral ganha muito mais força e, por consequência, os episódios de violência política que a gente já está vivenciando no primeiro turno também tendem a aumentar. Então é bem importante para a democracia que a eleição seja resolvida no primeiro turno. Vamos torcer para isso, vamos dizer que realmente aconteceu. Quer dizer, o Lula se elege no primeiro turno. O que acontece com esse Congresso, com a Câmara dos Deputados, que acabou controlando o orçamento público, né? O Centrão vai continuar aí, né? E como é que vai ser possível governar desse jeito? Olha, isso só vai ser possível governar com mobilização da sociedade, né? Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Por isso eu tenho insistido, e a gente no OPEL faz isso, e acho que em diálogos como esse que a gente está tendo, né, em todo uma rede, as articulações da sociedade civil que a gente tem contato, que a própria eleição no primeiro turno tem que ter essa dimensão de mobilização que eu falei, né? Porque você tem que ativar uma energia que não para em 2 de outubro, mas que continua ativada para garantir a posse do presidente Lula, né? Caso ele vença as eleições, e depois para enfrentar desafios como esses que você vem pontuando, o judiciário, militares, a violência política, que a gente já falou aqui, né, da extrema-direita, e o Congresso. Né? O que a gente tem olhado, pesquisado, é que o Congresso vai ter uma composição melhor do que a de 2018. Né? 2018 foi a pior composição possível, mas não será uma composição majoritariamente progressista. Né? Então vai precisar de muita articulação política por parte do governo, que é um assunto, né, de outra ordem, e muita mobilização da sociedade, por exemplo, para um orçamento democrático, como você acabou de falar. Né? O orçamento secreto, ele é uma violência contra a democracia que, se não for revertida, você nunca mais tem governo no Brasil, nunca mais tem política pública no Brasil, nunca mais tem política de Estado, que é mais importante do que a política pública. Né? A gente transformar, por exemplo, o Bolsa Família num grande programa de renda básica que seja política de Estado, escrito na Constituição. Com orçamento secreto, a gente não consegue fazer isso. Josué, como é que se avalia o fato de que o Auxílio Brasil já está chegando para quem mais necessita e isso não virou voto para o Bolsonaro? Como é que é isso? Olha, como é que a gente tem explicado isso, o Silvio? Um programa, uma política pública dessa dimensão, ele precisa de tempo, né? De muito tempo para ser implementado pelo Estado, para que as pessoas sintam seus impactos, para que o Estado vá lá avaliar os resultados, porque eles não são imediatos e nem são diretos, né? Você tem muitas nuances regionais, de gênero, de tempo, e você precisa depois de uma política de comunicação eficaz que amarre isso numa narrativa. O Lula, quando lança o Bolsa Família, ele lança o Bolsa Família em 2004. E ele fica 2 anos maturando o projeto, tudo isso que eu acabei de falar, todas essas etapas, até chegar em 2006, e isso dá dividendos eleitorais, como todo mundo sabe que deu. Né? Do ponto de vista do Bolsonaro, o que acontece? Primeiro que ele sempre foi contra o Bolsa Família. Né? Ele tem inúmeras declarações até 2018. Em 2018 ele começa a mudar esse discurso. Até 2018 são inúmeras declarações, dizendo que o Bolsa Família era esmola, era coisa para vagabundo. Então isso está na memória das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele teve 4 anos de governo e não fez. Então isso também pega para as pessoas. Terceiro, que ele vai fazer o tal do Auxílio Brasil há 2 meses antes da eleição. Então não dá tempo. Né? O beneficiário do programa sabe que é eleitoreiro, sabe que foi antes da eleição e que acaba em dezembro. Quarto, a maioria dos beneficiários já recebia R$400. Né? Então o aumento de R$200 não conta tanto, porque a inflação, sobretudo a inflação dos alimentos, vai lá e corrói. E a última razão é que o próprio Bolsonaro não transforma essa mensagem no centro do discurso dele. Enquanto o Lula só fala disso, né, fome, miséria, como é que devolve a dignidade para o nosso povo, o Bolsonaro fala de urna eletrônica, fala do STF, tem que acabar com a esquerda, e aí fala do Auxílio Brasil. Então a mensagem fica confusa. Então é por todas essas 5 razões que o Auxílio Brasil turbinado não resultou em dividendos eleitorais para o Bolsonaro como ele esperava. Josué, vamos falar de um fenômeno novo que está surgindo, que eu acho assim extremamente interessante.
nós vamos ter uma bancada indígena, porque os índios estão se organizando, os indígenas estão se organizando para ter representação no parlamento, uma bancada dos negros. Agora há pouco eu vi também que as religiões afro têm candidatos e possivelmente nós vamos ter uma bancada em defesa das religiões afro, ou somada com a bancada contra o racismo. O MST resolveu ter uma bancada também. Quer dizer, tem a bancada do agronegócio, tem a bancada da bala, tem a bancada. E agora nós vamos ter bancadas de defesa de direitos? É isso? Esse é um dos temas que a gente monitora, Silvia. A gente tem uma pessoa só pesquisando candidaturas de movimentos sociais. Então, a bancada do MST, a bancada do MTST. A gente tem um pesquisador com a questão sindical, como é que os sindicatos estão se organizando. A gente tem uma pesquisadora sobre a questão indígena, outra sobre a questão racial, outra sobre as mulheres. A gente tem a bancada da ciência também, né, com as universidades se colocando. Então, a gente tem aí um entendimento do campo progressista, da sociedade civil, sobre a importância do Congresso Nacional, né? Acho que por muito tempo a gente deu atenção demais ao executivo. É uma cultura política brasileira, né? Isso vem, muitos estudos mostram isso vem da época do Império. Você tinha que eleger o imperador, porque os gabinetes do imperador eles eram sempre de crise, eles sempre caíam, trocavam toda hora, né? O Congresso a mesma coisa. Então você tinha o imperador ali, o poder é dele, você tem que estar perto daquilo ali. E aí quando vai para a Primeira República, para a República Velha, isso continua. Então aí depois a gente tem o Vargas, sempre governos muito centralizados, depois ditadura militar. Então a gente tem um superpresidencialismo, né, um hiperpresidencialismo. Quando a gente tem a Constituição de 88, os poderes do presidente são muito fortes. Então a gente se concentrou por um lado nisso, e eu acho que por outro lado, acho que esse é um assunto até que você conhece bem, né? Já tenho você como referência. Por outro lado, a gente se concentrou na democratização do Estado via orçamento participativo, via conselhos, né? Então a gente, campo progressista, quando eu falo a gente, né, ou a sociedade civil, jogou força nessas dois eixos, presidente e uma democratização do Estado via conselhos e orçamento participativo, e o Congresso ficou em segundo plano, né? E acho que a gente aprendeu que não dá para ser assim, né? Então precisa de uma bancada de direitos, e a gente está com bastante expectativa de que essa bancada consiga se constituir em atuação parlamentar, porque não é fácil, né? O Congresso não facilita, o trâmite legislativo é tudo muito complexo, para que a gente possa ter esse saldo a favor da nossa democracia, que é um novo tipo de bancadas e de atuação parlamentar no Congresso. Tem aquela história de que para você poder promover o impeachment, tem que ter o quê? 3/5 do Congresso, né? Quer dizer, Isso. É possível que essa bancada progressista tenha mais do que o necessário para bloquear eventualmente o impeachment? Acho que são 176 deputados, não é isso? Isso. Eu acho possível, sim. Como é que vocês acham? Que avaliação vocês fazem? Eu acho possível, sim, Silvio. Eu acho que teve um movimento que o Lula fez na mesma semana, eu gosto de destacar isso, na pré-campanha, que foi quando ele anunciou o Alckmin como candidato a vice-presidente, né? O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? Que sempre foi do PSDB, um quadro bem consolidado da direita brasileira, que se desfilia, entra no PSB, um partido de centro-esquerda, e é candidato a vice-presidente. Na mesma semana que o Lula anunciou isso, foi a semana que o Guilherme Boulos, a liderança do MTST, candidato a presidente pelo PSOL em 2018, que era pré-candidato ao governo de São Paulo, retira sua candidatura para apoiar o Lula e o Haddad e anuncia que será candidato a deputado federal. Então, como é que eu sintetizei essa semana, né? Foi a semana em que o Lula montou a frente ampla, porque ele tem aí uma centro-direita, como vice, com o Alckmin, e ele consolidou o apoio de uma esquerda mais mobilizadora, mais radical, que é o PSOL e o Boulos, né? E eu não estou falando radical em sentido negativo de modo algum. Eu acredito que essa operação dá os 176 deputados para impedir o impeachment, né? Você ter aí a esquerda tradicional que apoia o PT, PCdoB,
PV, que é uma federação, você tem a federação da rede do PSOL, a Marina apoiando o Lula aí confirma esse movimento, e você tem aí uma centro-esquerda organizada no PSB, com setores do PDT, com setores de outros partidos que perfilam aí num seguro anti-impeachment, além da própria capacidade política do Lula, né? Uma vez ele estando lá na presidência da República. Olha, eu vou transmitir para você umas provocações, tipo assim, olha, se o PT assumir o governo, são os comunistas que chegaram lá. Cuidado, porque eles vão fazer rupturas fortes na institucionalidade. Como é que você vê isso? Isso é um processo de mobilização de certos fantasmas, certos medos que também não é só nacional, né? Acho que foi muito bom você começar a nossa conversa trazendo para esse plano internacional. A gente acompanha as eleições na América do Sul, em todas as eleições da América do Sul, lá do Boric no Chile, do Petro na Colômbia, antes do Alberto Fernandes na Argentina, esse fantasma do comunismo aparece. E ele, na verdade, funciona mais como um organizador aí dessa extrema-direita do que um elemento muito decisivo do voto, né? Ele acaba sendo mais um elemento que confunde e que, junto com outras fake news, acaba criando um caldo de cultura pró-extrema-direita do que um elemento que ele, em si, sozinho, tem força. Ele tem força, sim, para organizar uma extrema-direita, mas não para decidir a eleição. Pois é, porque tem alguns argumentos, né? Por exemplo, o argumento da corrupção é um outro, atribuindo ao Lula, ao PT, uma enorme corrupção que o impediria de ser apoiado pela população. Mas o Bolsonaro tem aqueles imóveis todos pagos em dinheiro vivo. Como é que ele pode acusar o oponente de corrupção se ele não tem isso? Mas é um elemento importante da campanha, não é? É um elemento importante, né, mas mudou o eixo mesmo de 2018 para cá. Né? 2018, aliás, agora, em 2022, a importância que o eleitorado dá para a corrupção voltou aos patamares históricos que sempre a gente viu no Brasil, que é a corrupção figurar como quarta ou quinta preocupação do eleitor brasileiro. Atrás de economia, de segurança pública, saúde e educação. Então tem variações, às vezes a corrupção está em quarto, às vezes está em quinto, vai variando. Em 2018 foi o primeiro, foi a única eleição nossa que a gente viu isso. Tal foi aquela mobilização do lavajatismo, né, com o braço jurídico, o braço midiático e o braço social, com aquelas mobilizações da direita, né, contra a Dilma, o MBL, aquele processo todo. Essa estratégia fez a corrupção ganhar mais importância no eleitorado em 2018 e agora está normal. Então, esse é um elemento. O segundo elemento que você chamou a atenção, que é o fato de que o Bolsonaro, como a gente já sabia em 2018, mas ali não conseguia, né, fazer esse debate, está atolado em muitos escândalos de corrupção. Então, ele não consegue colocar a pauta como carro-chefe da campanha dele, porque ele está enrolado e isso segura o próprio discurso e a própria mobilização desse tema. Como é que você vê a atuação da grande imprensa nessa campanha, hein? Porque, de fato, os jornais dão uma no cravo e outra na ferradura. Eu não estou percebendo que essa defesa da democracia que está sendo feita por alguns órgãos da grande empresa sejam assim. Aliás, olha o ato falho da grande empresa, não da grande imprensa, né? Seja alguma coisa relevante, né? Eu acho que você definiu bem. Se vê uma no cravo, outra na ferradura. Né? Eu acho que a imprensa, né, a mídia empresarial percebeu, sim, o perigo que é o Bolsonaro. Acho que isso aparece em alguns episódios, como o ataque que a jornalista Vera Magalhães sofre, né? Já sofreu 2 vezes. Mas, por outro lado, o compromisso que esses setores têm com um programa econômico que, em parte, o Bolsonaro concorda, né? Faz com que eles fiquem num pêndulo que pode ser prejudicial para a nossa democracia. E aí, de novo, é a mobilização da sociedade que vai trazer esse setor para uma defesa da democracia mais firme. Eu queria agora perguntar para você por que os partidos escondem o seu nome nas campanhas eleitorais. Eu estou surpreso com isso, porque a gente ouve na televisão, na rádio, essas propagandas, é difícil saber de que partido é o candidato, né?
Eu sempre me incomodei com isso, Silvio. Inclusive, quando aparece uma matéria no jornal, né, na TV, você está acompanhando os candidatos, às vezes eles não citam os partidos, então tinha que ser na minha opinião, tinha que estar na legislação mesmo. Você tem que citar o partido, né? Mas isso é fruto de um processo de criminalização da política que a gente viveu, né, nos últimos 10 anos. E aí os partidos mudam de nome, ganham novas marcas, né, para tentar fugir disso. E também de um processo de personificação da política, que só uma reforma política democrática vai superar, né? Então, a gente pensar em mecanismos como voto em lista e outras dimensões que podem fortalecer os partidos é condição para que nas eleições os partidos se escondam menos e a gente saiba identificar e possa cobrar essa identificação também na medida em que a gente não encontre, hoje a gente não consegue nem cobrar. Né? Eu, como pesquisador, várias vezes tenho que dar uma gugada para ver do partido que é o tal candidato, para poder mapear e fazer os monitoramentos que a gente faz. Então, eu não entendi. O que é criminalização da política? Ótimo. A gente já falou aqui um pouquinho, Lava Jato, né? O que é a criminalização da política? Né? A gente viveu no Brasil um processo em que essas denúncias e esquemas de corrupção que foram aparecendo e sendo investigados, o que é ótimo para a democracia, né? Foram canalizados para um processo em que há corrupção, você tem o corrupto, que é o político, mas não tem o corruptor, que é o empresário que corrompeu. Né? Então a mídia, a operação jurídica da Lava Jato, eles fizeram como quebrar, esconder essa parte que é o corruptor, e aí com isso criminaliza a política, como se a corrupção fosse culpa exclusivamente dos políticos, dos partidos do sistema político. Quando a corrupção é um sistema, né? Que muitas vezes sequer começa no político, porque você tem um empresário lá querendo favorecer seus interesses privados, tem uma captura do interesse público pelo interesse privado por parte do empresário, e ele procura entes públicos para corromper e favorecer. Né? Então, quando você corta essa visão sistêmica, você gera uma criminalização da política. Foi o que a gente viveu com a Lava Jato muito forte, né? Sérgio Moro, nacionalmente, Dallagnol, em São Paulo, Bretas, que é outro juiz aqui no Rio. Então você vê, prendeu um monte de governador aqui no Rio, mas e os empresários, né? E aí os esquemas continuam, que você troca a pessoa do sistema político, mas o empresário continua lá operando. Então a gente também não vai conseguir aí mudar esse padrão de corrupção sem colocar à luz do dia esse sistema que começa com o capitalismo, né? Que começa com essa captura do público pelo privado a partir dos empresários que tentam corromper e muitas vezes conseguem. Vamos falar um minuto sobre a questão dos governadores. Nós vamos ter um país dividido entre bolsonaristas e democratas nos governadores? Como é que você vê isso? Ótima pergunta. Se a gente está fazendo também um monitoramento das eleições estaduais, é mais difícil, porque é mais variado, né? Você tem muitas particularidades que explicam, mas o que a gente está vendo hoje é que os candidatos realmente bolsonaristas estão com dificuldade no Brasil inteiro. Então, eu vou citar aqui para você alguns governadores de direita que tendem a ganhar a eleição, ou pelo menos são muito competitivos. Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul, o Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais, e o ACM Neto, que é do União Brasil, da Bahia, e esses três simplesmente escondem a existência do Bolsonaro. Né? E esses três, em 2018, eram aliados do Bolsonaro em algum momento. Então, essa mudança é bem significativa. Né? Um outro caso é o Cláudio Castro, aqui no Rio de Janeiro, que é do mesmo partido do Bolsonaro, aparece até publicamente com o Bolsonaro quando o Bolsonaro vem ao Rio, como foi, por exemplo, no 7 de setembro, mas que não tem Bolsonaro na propaganda política dele. Não tem Bolsonaro nas ruas do Rio quando o Cláudio Castro está. Então, ele também está escondendo. O que acontece? Se o governador, o candidato ao governo de direita que é competitivo, ele tem que se afastar do Bolsonaro, porque ele precisa ganhar a eleição com discurso de governo. E o Bolsonaro nunca faz isso. O Bolsonaro faz um discurso de ataque, de guerra, de destruição. E quem governa não pode fazer isso.
Então, qual é o discurso do ACM Neto na Bahia? As realizações dele na prefeitura. Qual o discurso do Romeu Zema em Minas? As realizações dele no governo. Qual o discurso do Cláudio Castro no Rio? As realizações dele no governo. E do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, as realizações dele no governo. Por isso eles escondem o Bolsonaro, e nesse sentido eu não estou vendo mesmo uma força do bolsonarismo para governador. Espero não estar errado quando as urnas abrirem. Mas seria errado dizer que a tendência é ter maioria progressista de governadores? Eu acho que hoje a gente não consegue mapear isso ainda não, Silvio. Acho que se você quiser, a gente bate um papo aí mais perto da eleição. A gente pode trocar por WhatsApp mesmo, mas precisa chegar mais perto, porque também tem um elemento, né? O voto, as pessoas decidem o voto nos últimos 15 dias. A única exceção para isso é o voto presidencial. Isso é histórico na nossa eleição. Então, agora, nos últimos 15 dias, que as pessoas estão começando a pensar em governador, em deputado federal, em deputado estadual e senador. Então, essas tendências... Por isso, às vezes, a gente tem viradas para governador que surpreendem. Né? Eu cito sempre o Jacques Wagner, em 2006, na Bahia, né? Que ele perdia no primeiro turno nas pesquisas na última semana e ganhou no primeiro turno. Então, é uma mudança muito radical. Ou o Witzel, aqui no Rio, na última eleição, que tinha 4% no sábado antes da eleição, termina com 40% no domingo. Porque tem operações de mobilização, né, mas tem também o fato de que as pessoas só param para pensar nisso na última semana. Então, a gente tem que olhar mais de perto essa tendência que você está perguntando, mais para frente. Me preocupa, porque se nós estamos há 2 semanas e pouco das eleições, operações de mobilização agora podem mudar o resultado eleitoral? Podem mudar, sim, tanto as operações de mobilização democráticas, né, com ativismo nas ruas pedindo voto, com conversas em WhatsApp para convencer as pessoas, quanto as operações autoritárias de fake news, de disparo em massa de WhatsApp, financiado por empresários, né, que são aí, de novo, quem corrompe. Né? As fake news não nascem do nada, né? Tem alguém financiando isso. Mas essas duas dinâmicas têm, sim, um poder de mudança de voto, e eu acho que a gente vai ver nos próximos 15 dias as duas coisas acontecendo no Brasil. Né? Muita rua, muita gente se mobilizando para resolver a eleição no primeiro turno a favor da democracia, e essa operação bolsonarista aí de fake news a 1000 nos WhatsApps aí do nosso povo até o dia da eleição. Você sabe que eu tenho visto, aliás, amigos meus, conhecidos, que falam assim: eu tenho medo de botar uma camiseta que vai mostrar que eu estou apoiando Lula na rua, porque eu tenho medo de ter uma hostilidade da parte dos bolsonaristas. Quer dizer, você tem um voto enrustido aí que vai aparecer? Acho que sim. Acho que a gente... Por isso que quando você perguntou do teto, eu acho que não tem teto. Acho que tem um voto envergonhado aí do bolsonarismo também, mas vai ter muito voto envergonhado a favor do Lula por conta disso, por medo. Né? Então as pessoas estão com medo de se posicionar. A violência política é um elemento muito decisivo nesse momento. A gente está vendo, né, pessoas que são mortas por conta de política. E aí muita gente que fica quietinho, que olha aí uma panfletagem, não pega nada, não bota nenhum adesivo, mas na urna vai acabar manifestando aí o voto em favor da democracia. Josué, nós estamos chegando ao fim do nosso papo, por incrível que pareça, passa rápido, né? E eu queria finalizar essa conversa com você perguntando como é que você avalia o que o governo Lula, se for eleito, pode fazer. Porque com as alianças com o Alckmin, com um Congresso que tem o Centrão, será que dá para fazer alguma coisa ou ele vai ser engolido por essa lógica? Olha, Silvio, eu queria agradecer aqui o espaço, foi um prazer conversar com você. É exatamente o que você falou, não dá para passar rápido, a gente quando vê, parece que tem muito assunto, né? E o jeito que você conduz é ótimo, então agradeço mesmo. Bom, sobre a sua pergunta, eu vou me considerar impedido de responder por questões de tensão eleitoral, né? Eu realmente, como você falou aí do que eu estudo, enfim, isso vai ser um assunto que eu vou pesquisar com muita força, além de me engajar como cidadão, né? O que vai ser do próximo governo, como é que refaz a nossa democracia, como é que refaz uma economia que seja voltada para a maioria da população, como é que refaz o nosso meio ambiente, né, que está destruído. Mas eu acho que no momento é impossível dar essas respostas, porque a gente vai saber
Acho que toda eleição tem um pouco isso, né? A eleição ela decide o que vai ser o país nos próximos anos, mas eu acho que essa está num nível muito elevado. A gente está na porta do abismo ou pode voltar a caminhar coletivamente para algum lugar minimamente saudável e de conversa, e de mobilização, de democracia. Então, acho muito difícil fazer uma projeção de governo agora. Acho que logo depois da eleição vai ser difícil também, porque a gente vai ter uma mobilização para a defesa do resultado das urnas. Mas eu já faço isso, já que a conversa foi boa, me convido aí para uma próxima para a gente conversar sobre isso. Está convidado. E quero agradecer muito, então, ao Josué Medeiros pela brilhante conversa que nós tivemos agora, esclarecedora do momento que nós estamos vivendo, e agradecer a você também que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.